excelente 2021 a todos vocês, toda sorte de bênçãos em todas as áreas da sua vida. Que seja um ano de excelentes notícias, um ano onde você seja surpreendido por Deus, onde você possa desfrutar da presença dEle, da essência, possa conhecer mais a Ele, quem Ele é, o caráter de Deus, os atributos do nosso Senhor, e que você possa compartilhar com Ele sobre tudo na sua vida e saber que você tem um amigo perfeito, que você tem alguém que jamais vai lhe decepcionar, jamais vai lhe deixar sozinho. Ele está conosco todos os dias. Ele diz que nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu. E nós fomos chamados para encarar os medos, fomos chamados para viver a verdade, viver em Cristo e saber quem somos nele. Somos chamados para agir como mais do que vencedores. Somos considerados como ovelhas indo para o matadouro, mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E fique ciente sempre, sempre traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E o que pode te dar esperança? A palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés, que é luz para o seu caminho, que é a verdade, é a vida. Jesus Cristo, Ele quer se envolver em tudo na nossa vida. Não só em algumas coisas, mas em tudo, sobre tudo. E hoje, essa live, primeira live de 2021, eu tive o prazer de convidar o meu querido irmão cristão, o André Vitor. Ele, mamãe já entrou aqui, bem-vinda. Eu vou colocar aqui o tema para vocês, para que quem for chegando depois e assistir depois de postada no IGTV, possa se situar a respeito. Fixado o comentário. O André, cristão, de boa vontade, com um coração gigante, assim como ele também é um grande homem e um homem grande. Então, ele aceitou de prontidão esse convite para falarmos a respeito deste tema aqui. Ele já está entre nós. Deus está comigo. Eu estou com Deus. Nós temos nos relacionado com Deus. Todos sejam bem-vindos. Estou acenando aqui para vocês. Temos nos relacionado com Deus. Como é que está o nosso relacionamento com Ele? Esse relacionamento é íntimo, sincero, profundo, dinâmico, intenso. Temos compartilhado com Ele sobre tudo na nossa vida ou somente sobre assuntos, questões, problemas, desafios pertinentes ao ministério, à célula, à igreja como instituição? Nós temos colocado Deus em uma caixa. Temos tratado a Deus como se fosse um amuleto. Temos lido a Bíblia como se isso fosse um protocolo, uma condição para que Deus possa nos proteger, para que Ele possa nos guardar, para que Ele possa derramar sobre nós as misericórdias dEle, que por sinal se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós temos ignorado a voz de Deus. Temos buscado a Ele por quem Ele é, pelo seu caráter, ou por aquilo que Ele pode fazer. Minha tia chegou aqui também, bem-vinda. Então, nós temos que priorizar Deus. Ele não aceita o segundo, terceiro, quarto lugar. Ele não aceita ser meieiro na nossa vida. Ele quer ser o primeiro. Ele não vai consignar, Ele não vai condicionar a sua glória. Minha prima, Ana Vitória, bem-vinda. Ele não vai condicionar a sua glória para ninguém. Deus é supremo. Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que nela há, e dos povos que nela habitam. E é muito interessante nós dedicarmos tempo para conhecer a Deus. E eu
particularmente, tenho percebido que por essa liberdade que nós temos, por esse acesso gigante a bíblias, devocionais, lojas cristãs, músicas diversas do ramo gospel, por essa facilidade, muitas pessoas não têm dado credibilidade ao Senhor. Temos falado muito sobre Ele, ou às vezes falado pouco, ou talvez nada, mas queremos a proteção, queremos as bênçãos, temos invertido as coisas, estamos buscando as mãos de Deus, em vez de buscar a sua face. E eu já disse isso em alguns vídeos, e eu vou repetir porque uma das leis da aprendizagem é a repetição. Você que está me assistindo pode ficar o quão perto de Deus você quiser estar. Basta você decidir. Deixe de perder tempo invejando a intimidade que alguém tem, ou que aparenta ter, ou a proteção que alguém tem de Deus, quando na verdade cada um de nós na face dessa terra temos acesso direto, porque o véu já foi rasgado de cima a baixo, e nós temos acesso direto à sala do trono. E aí nós vamos aprender a desfrutar de Deus. Ele irá nos proteger, Ele estará conosco, Deus estará comigo, estará contigo, estará conosco, estará convosco, e nós estaremos com Deus, aliançados, entrelaçados, fiéis, próximos, íntimos, amigos, até que Ele venha, porque nós vamos passar a eternidade com Ele. E se não o buscarmos aqui, como provaremos que o amamos? Eu vou chamar aqui o André, e nós iremos mais fundo sobre esse assunto. Grande André, André Vitor. Bem-vindo, André. Fala, grande Charles. Tudo bem contigo? Amém. Tudo A gente certo, se falou graças agora há a Deus. pouco, gente. Se falou agora há pouco. André, eu tô vendo assim quase que a tua silhueta. Porque Tá aí tá um escuro, pouco né? escuro. Eu acho que é a Realmente. posição também da luz. Deixa eu tentar arrumar aqui alguma. Ou então, se alguém tiver, ou se tiver algum celular perto de ti e ligar a lanterna, já vai facilitar bastante. Ó, o John Guitar, grande guitarrista da Rei dos Reis. John, tá vindo umas ideias aqui na minha cabeça. Depois eu posso compartilhar contigo. Temos um guitarrista também, gente, o André ele também é guitarrista. Não, não. Isso aí não é pra mim, não. Ele prega, que é isso? Vocês podem ver ele em algum vídeo, em alguma foto, tocando guitarra. Então, contra fatos não há argumentos. Assim, eu toco guitarra, mas ser bom não é pra mim, né? Deixa pro John aí. O John é fera, John é fera. Tá Mas melhor eu a admiro iluminação? todos vocês. Eu admiro vocês porque eu não dou um dó. Nem quero aprender. Mesmo por enquanto não, nunca quis, até agora não. Eu estou só comunicando, fui promovido. Agora não sou mais cantor, sou comunicador. Tá certo. Ai, Jesus, André, tu acompanhaste aí minha introdução, Sim, e esse é um tema que me chama a atenção, porque eu lembro, eu estava hoje pensando a respeito disso, e eu estava tomando banho e lembrei daquela passagem de Cântico dos Cânticos, que é um livro que muitos têm como, esse livro é poético, 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 e pensam que não passa disso. Mas ali tem uma mensagem muito profunda, e uma que me chamou muita atenção é quando a noiva lava os pés e vai deitar, e o noivo bate na porta, e ela não se levanta para abrir a porta. E o noivo vai embora, e quando ela abre a porta, ele já foi embora. E É ela só sai perfume.
sim, ela sai nas ruas em busca do noivo, mas ela é confundida ali com os guardas e, sabe, ela não fica bem vista. É confundida como se fosse meretriz, uma Sim. prostituta. Então, quantas vezes nós, estou falando no sentido geral, temos ignorado a Deus? É a hora de parar. E eu não digo que isso é só na madrugada, porque há uma falsa espiritualidade. Tem pessoas que buscam a Deus na madrugada e elas não pegam o megafone ou um alarde e dizem, assim, gente, eu acordei na madrugada porque a fila é menor. Não, não, não. Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Nós temos acesso a Ele 24 horas por dia, é 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não tem essa de fila menor. E Deus ele nos ouve, ele está com os ouvidos abertos, atentos, não está com os ouvidos agravados para não nos ouvir e nem com as mãos fechadas para não nos abençoar. Só que Deus quer muito mais. É o que a gente estava conversando agora há pouco. Deus ele quer muito mais do que derramar só a misericórdia, que já é uma grandiosa coisa. É verdade. Ele quer muito mais que isso, ele quer se relacionar com a gente. E aí, já passando para ti, muitas pessoas elas têm lido ali o Salmo 23, Salmo 91, ou nem isso, mas elas não têm feito, nenhum movimento em busca, nenhum movimento clamando, procurando a Deus, se achegando a Ele. E aí Deus está disponível. Ele é um gentleman. É Deus é um verdade. gentleman. Ele não invade, ele não arrebenta a porta, ele vai bater. Se nós deixarmos, ele entra, ceia conosco e nós ceamos com ele. Agora, André, pela tua vivência, lógico, eu não estou falando com alguém que tem já 20 anos de cristão, apesar de que a quantidade de tempo não significa dizer que a pessoa tem um relacionamento profundo com Deus, ela pode estar só na base da Isso. religião, que é uma zona rasa, mas eu vejo em ti isso, eu acredito na tua busca, no teu engajamento, na tua dedicação, esforço, esmero em buscar a Deus e conhecer a Ele. Agora, por qual motivo, pela tua experiência na tua vida hoje, por qual motivo tu acredita que as pessoas estão deixando Deus de lado, querendo as bênçãos e não buscando o abençoador, querendo a proteção, mas se expondo aos perigos e ficando vulneráveis às circunstâncias na vida? Charles, a gente entra aí respondendo essa pergunta, né? Por que que as pessoas têm se voltado mais, têm focado mais nas bênçãos de Deus, ao invés do próprio Deus, né? Na fonte da água, ao invés só da água. É porque é bem mais fácil e mais cômodo, né? Então é bem mais simples para o cristão, né? Viver os benefícios de Deus e não viver com Deus, né? Então isso acaba incorrendo, né, num erro de se ignorar a intimidade com ele, né, se ignorar o relacionamento. Porque se a gente for avaliar nas escrituras, a gente vai perceber que o centro do evangelho é o relacionamento, né? Cristo ele veio por uma obra, né? E essa obra foi reconciliar o mundo que estava separado de Deus com Deus, né? Então a gente percebe ali no Éden uma ruptura nesse relacionamento, onde o próprio Deus, no próprio lá em Gênesis, né? Ele já arquiteta um plano para que esse relacionamento fosse religado, né? Tu falou agora há pouco que os ouvidos de Deus estão abertos, que as mãos de Deus estão estendidas, né? Mas só que existe um grande abismo aí, né? Esse grande abismo é o pecado. Então, quando Cristo, né, sendo 100% Deus e 100% homem, né, ele é o único que poderia ter feito isso, né? Reconciliar novamente essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né? Então, ali, novamente, em Cristo, o homem pode ter livre acesso a Deus. Mas só que, como tudo,
né, que cai na mão da humanidade, que cai na mão do povo, é deturpado, a gente acaba enxergando isso de uma forma muito superficial, né? As pessoas se voltam, né? A gente vai ver, se a gente for ver nas escrituras, na história da igreja, se a gente for ver no cotidiano atual, se a gente for pegar, observar algumas igrejas, algumas pessoas hoje, a gente vai perceber isso, a gente vai perceber uma religiosidade, né? A gente vai perceber uma rotina que foi criada como um amuleto, né? Como tu falou agora há pouco, como um amuleto das pessoas, né? Como proteção, como fonte de bênçãos, como fonte de satisfazer as suas próprias vontades, né? E a gente acaba se perdendo. Tá conseguindo me ouvir bem, Charles? Tô te ouvindo bem. A gente acaba se perdendo nas nossas próprias vontades, né? Mas a gente se afasta do que é o foco do evangelho, do que realmente a gente precisa, né? Porque nesse relacionamento aí existe um grande necessitado, né? Esse relacionamento ele é necessário, porque as fontes acabam, as bênçãos acabam, né? E a gente vai precisar da fonte, né? E o grande necessitado disso tudo somos nós. A parte frágil desse relacionamento somos nós. Nós não podemos nos relacionar com Deus só quando nos é conveniente, né? Nós devemos nos relacionar com Ele porque nós precisamos dele, né? O salmista, ele lá no Salmo 42, ele fala assim como a corça, né? Anseia pelas águas, assim eu, né? Anseio por ti. Então, aquilo ali denota para a gente uma grande necessidade, porque se a gente for observar a corça, né, qual a necessidade que a corça tem da água, a gente percebe que a corça é um animal que necessita muito da água, né? Ela não tem gordura corporal suficiente para se sustentar durante períodos grandes de tempo sem água, então ela precisa da água para ela poder sobreviver, né? A corça, ela depois de bastante tempo sem água, ela começa a exalar alguns odores que fazem com que elas fiquem vulneráveis aos seus predadores, né? Então, a gente percebe que a corça tem uma necessidade da água. Não é a água que tem necessidade da corça, né? Então, por isso que a corça corre em busca da fonte das águas, né? E não as águas correm em busca da fonte a água corre em busca da corça, né? Então a gente observa aí nesse exemplo, nisso que o salmista diz, que o grande necessitado dessa relação somos nós, e não Deus, né? Deus, ele ama, ele nos ama, né? Ele ama a nossa presença, ama o nosso relacionamento. E ele fez tudo, né, para que esse relacionamento fosse possível hoje. E a gente acaba ignorando, né? Então, é isso que eu penso hoje em dia a respeito dessa questão, né? De por que as pessoas têm ignorado a Deus, por que as pessoas têm ignorado esse grande benefício que a gente recebeu. Porque antigamente a gente não tinha acesso a isso, isso só foi possível através de Cristo. Então, vivendo nesse período, né, nós somos grandes privilegiados mesmo, né? Porque antes não era possível a gente ter isso. Então, a gente pensa, às vezes me pego pensando o que é se relacionar diretamente com Deus, como Adão se relacionava, né? Onde o próprio Deus descia todos os dias ali para conversar com ele, todos os finais da tarde ali, eles tinham um encontro marcado, conversavam dia após dia, né? E a gente percebia que existia um prazer de Deus de descer e falar com Adão. Mas quando entra o pecado, a gente percebe essa ruptura, né? Adão já sente medo e vergonha de Deus, e aí esse relacionamento ele é quebrado, ele é ferido, né? Por causa do pecado. E aí a gente percebe, eu fico imaginando como é um dia após Adão, como foi o dia de Adão após ele ter perdido essa intimidade com Deus, né?
a falta extrema que Deus fez para Adão. Né? Está faltando isso para a gente, né? A gente precisa criar em nós esse desejo de que falta Deus. Nossa. Na verdade, todo mundo tem isso. A gente só precisa identificar, né? A gente, quando não tem um relacionamento com Deus, a gente sente a falta dele, né? A gente precisa identificar essa falta. Por isso que as pessoas costumam a querer enxergar, né, esse relacionamento, a querer palpar esse relacionamento, que ele não é palpável em si, né? Por isso que as pessoas costumam colocar na religiosidade, costumam a depositar isso em algumas alegrias que são passageiras, querer preencher isso a qualquer custo, né? Mas na verdade, isso só vai ser preenchido com a presença de Deus, porque nós somos feitos para nos relacionar com Ele, né? E é isso. André, eu lembrei a respeito, quando tu falaste a respeito de Adão, que Deus vinha ao encontro dele, e aí no dia que houve aquela bagunça toda lá, ele tentou se esconder com folhas, e aí eu faço um paralelo com Jesus olhando para a figueira, que ele buscou lá um fruto e ela não tinha, então o que aconteceu? Ele amaldiçoou aquela árvore. Então, por muitos anos eu li aquela parte e eu não entendia por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E aí depois eu fui entender que era porque ela tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. E eu fico vendo como tem muitos cristãos que eles estão desprezando, desrespeitando, avacalhando o conhecer a Deus. Então, acredito como nunca antes, a gente tem Bíblia para todos os públicos, linguagens diferentes, a gente tem um monte de livraria evangélica, tem devocionais variados, com autores nacionais, internacionais que são traduzidos, formato de livro, formato de PDF, em áudio. Nossa, tem plano de leitura da Bíblia. E aí as pessoas parecem que conhecem menos e menos, estão se tornando mais ignorantes por escolha ou, ou por não ter da parte das pessoas que exercem uma liderança na igreja, eu estou falando de modo geral, ou de não ter por parte dessas pessoas o estímulo, a orientação, a condução, dizendo o quê? Olha, ovelhas, que é um dos animais, acho que é o animal mais tonto que há. Não é à toa que Jesus Verdade. falou ovelhas. Então, ovelhas, minhas queridas, vocês necessitam ler a Bíblia e tomar ela como regra de fé e prática na vida de vocês. Vocês têm que meditar, vocês têm que orar, vocês têm que desenvolver as disciplinas bíblicas. Vocês não podem achar que agora, porque vocês confessaram ao Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, está tudo pronto. Agora pode caminhar no tapete vermelho, que é só bênção. E de vez em quando dizer, eu determino, eu quero agora, restitui, é o Deus de já. Será que nós temos esse imediatismo tão grande para buscar a Deus? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que tem umas músicas aí que falam, eu estou desesperado, eu entendo que é no sentido de eu preciso de Deus, eu preciso, como tu falaste, como a costa suspira pelas águas, eu preciso de Deus. Eu entendo que é nesse sentido. Só que não teve a tradução correta no sentido da intensidade em buscar a Deus. Eu colocou lá desesperado, que era como se fosse, no sentido próprio da palavra, a falta de esperança. Né? Sim. Mas não é isso. É a intensidade. E aí, essa pessoa disse assim: nós estamos desesperados, ou seja, tendo que ter a Deus o tempo inteiro, porque precisamos dele. O fôlego que nós respiramos, que ele dá. Se não fosse ele, nós não daríamos nenhum passo. E ele tem um propósito para a nossa vida, enfim. Mas voltando lá para a figueira,
ela não tinha fruto, tinha muitas folhas. E aí tem muita gente que tem a parafernália toda, mas anda no medo, anda inseguro, anda julgando, criticando, se achando superior. E nós não somos superiores, nós somos livres. Nós não somos superiores a nenhum marginal que está agora encarcerado. Nós não somos superiores a ninguém, porque nós confessamos a Jesus e temos X anos de igreja, frequentando igreja. Nós somos livres. E aí a minha pergunta para ti é a seguinte: ao teu ver, o quanto que as pessoas elas têm desenvolvido essas disciplinas bíblicas e o quanto que a liderança ela é importante, tem um papel primordial, fundamental, essencial em apresentar a importância desse desenvolvimento das disciplinas bíblicas para o rebanho, para a igreja como um todo. Charles, assim, é, só fazer um pequeno comentário a respeito do que tu disse agora há pouco, né? A respeito desse desespero, né? Que as pessoas aparentemente têm, né? Isso é um grande erro, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso para não tornar, né? Por causa dos movimentos, dos louvores, né? A nossa real necessidade com uma coisa clichê e supérflua, né? Porque essa é uma necessidade real, né? Agora, respondendo a tua pergunta, o papel da liderança nesse incentivo, né, quanto às disciplinas bíblicas, às disciplinas cristãs, né, que é a responsabilidade, a oração, né? A Bíblia é bem enfática em falar que quando a gente não ora, a gente peca, né? A respeito da leitura da palavra, não conhecer também é um pecado muito grande, não estudar a palavra de Deus é um pecado muito grande. E a respeito do jejum, né, que é uma ferramenta importantíssima, né, para a gente enfrentar o nosso dia a dia, né, enfrentar essa batalha que dia após dia vem colocando diante de nós de desafios, né. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, né? E nessa ocasião de ser tentado, ele foi conduzido para lá para ser tentado. Nessa ocasião de ser tentado, ele precisou jejuar, né? E a gente enxerga aí a importância do jejum. Agora, a importância da liderança nesse papel, nesse quesito, eu enxergo como plenamente fundamental, Charles. A gente precisa ter referências, né? A gente não precisa de pessoas simplesmente dizendo o que a gente deve fazer, né? A gente não precisa simplesmente de pessoas dizendo o que deve ser feito, né? A gente precisa de pessoas que orientem, né? Mas antes de tudo, pessoas que sejam referências, né? Sejam referências para essa geração. Porque o nosso grande ponto de ruptura aí, para a gente ter a gente está caminhando para uma geração cada vez mais superficial, é que a gente perdeu as referências, né? A gente perdeu completamente a referência. Se a gente for olhar biblicamente, né, tem um livro de Jonas Madureira que ele fala isso, né? A respeito do discipulado, né? Da imitação de Cristo. Quando Paulo ele fala ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Paulo está chamando a referência para ele, né? Então a gente precisa de pessoas, de lideranças que chamem a referência para si, né? Olha, eu imito a Cristo, né? Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Então, que sejam pontos de referência para o Evangelho, né? E não é qualquer referência, é uma referência bíblica, pautada na palavra de Deus, pautada nessas disciplinas, né? Para que a gente comece a ter uma geração que se recupere disso tudo, né? Porque é muito fácil hoje em dia a gente, principalmente, Charles, com a globalização das informações, né? Com o aumento das redes sociais, é muito fácil a gente ter pessoas que se dizem referências, né?
Mas olha onde as nossas referências estão caindo, né? Olha onde as nossas referências estão caindo. Referências de redes sociais, referências de vídeo de 15 minutos, referências de vídeo de 1 hora, né? Essas são as referências, né? A gente precisa de referências locais, né? Referências de pastores locais. Então a gente acaba tendo uma geração, uma geração com sua referência totalmente deturpada, né? E a referência ela é importante. Ela é de fundamental importância, porque o evangelho ele é pautado na referência, né? A Bíblia fala, olha, Jesus Cristo, ele dando as últimas orientações para os seus discípulos, ele fala, olha, as pessoas, vocês vão pregar, mas as pessoas só vão ouvir vocês quando vê o amor que vocês estão pregando, né? As pessoas precisam de referência, precisam de algo sólido para poder serem conduzidas e orientadas, né? Então não é qualquer, não é só dizer, olha, nós pregamos o amor, nós amamos a Deus, nós buscamos a Deus, não, mas não. As pessoas precisam ver os frutos disso na nossa vida. E aí cai aquilo que tu disse a respeito do fruto, né? Do fruto, porque esse relacionamento com Deus, ele gera um fruto. Eu tenho um amigo que ele falou uma coisa uma vez que eu fiquei. Isso ficou na minha mente, né? Isso me marcou. Porque imagina só uma pessoa chegar pra gente, Charles, e falar assim: olha, o caminhão acabou de bater em mim agora há pouco, e eu cheguei aqui, não tive nenhum arranhão, né? O caminhão bateu em mim, mas eu não tive nenhum arranhão, tô com minha roupa tudo bem e tô pronto, não teve nada, né? Aí a gente para pensar, no mínimo a gente vai pensar que essa pessoa tá louca, né? Porque é mentira que um caminhão bateu nela, né? Ou que alguma coisa de errado tá aí. Agora imagina só, a gente tem um encontro com Deus e nada mudar, né? A gente tem um encontro, dizer assim, olha, eu me encontrei com Deus. Peraí, né? Tem alguma coisa de errado. Então, o encontro com Deus, Deus sendo bem maior do que um caminhão, né? O encontro com Ele tem que mostrar coisas diferentes, né? Tem que mostrar esses frutos. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vai ver esses frutos aflorando, né? E aí a gente percebe que as pessoas hoje em dia elas acabam caindo no desespero, né? De buscar os benefícios. Eu enxergo também com uma parte como desespero e outra parte como acomodação, né? De querer enxergar, né? Que Deus faça as coisas na sua vida, de querer enxergar que as coisas precisam acontecer para a gente sentir Deus perto, né? Então a gente percebe que existe muito disso, né? E se a gente for parar para meditar, né, no que as escrituras dizem, a nossa única preocupação tem que ser o relacionamento. Nossa única preocupação tem que ser o relacionamento. Porque tudo que vai ser acrescentado em nossa vida é proveniente de Deus, né? Não é o que a gente vai prover. É Deus que vai prover. A gente só precisa se preocupar com o relacionamento, né? Por isso que lá em Mateus, né, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ele faz algumas comparações, né, falando a respeito da ansiedade da vida, né? Ele aponta para dois exemplos que são considerados exemplos são considerados de pouco valor, né? Que é a ave do céu e a flor do campo, né? E ele enfatiza, né, o pouco valor que esses dois elementos têm em detrimento do nosso valor, né? Aí ele conclui dizendo, olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tu quer realmente essa fonte de bênção? Tu quer realmente essa fonte de alegrias, né? Busca a fonte. Busca quem é capaz de prover, né? Busca quem é capaz de te conceder, né? Então, o conselho básico é esse, né? A Bíblia, né? Ela simplesmente foca nisso, né? No relacionamento. E quem provê tudo a nós é o próprio Deus. Quando a gente vai
E algo lindo, né, a respeito disso, né, um convite em Mateus 6,6, quando Jesus Cristo está falando sobre oração, eu percebo aquilo ali, Charles, como um convite lindo do próprio Deus, né? Falou, olha, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, né? E ali tu ora para Deus, conversa com Deus, né? E aí a gente percebe que é um convite de Deus, é o próprio Cristo falando, ó, entra no teu quarto quando tu fores orar. E se a gente for pegar para nós o que, que representa o nosso quarto, né? É um lugar de descanso, é um lugar onde a gente pode mostrar verdadeiramente quem a gente é um lugar onde a gente pode trocar as nossas vestes, é um lugar onde no relacionamento conjugal é o ápice, acontece o ápice desse relacionamento, né? Então a gente percebe que o quarto tem uma figura muito importante para as pessoas. E é para lá que Cristo nos chama para nos relacionar com Ele, né? Olha, eu quero que tu tenha esse lugar como um lugar de descanso. Eu quero que tu tenha a minha presença como um lugar de renovação, como um lugar de transformação, um lugar onde tu possa te sentir à vontade, né? Não é aquele lugar metódico, né? Não é um ambiente de trabalho, não é um ambiente mais formal que Cristo chama a gente, né? Então a gente começa a enxergar uma diferença, né? Do como as pessoas enxergam a oração, né? Isso geralmente, né, acontece com novos convertidos e algumas pessoas começam estendem isso para o resto da sua vida, né? Enxergando a oração como um lugar formal, onde, né, aquele estigma que a pessoa, ó, a oração, não, é um lugar de intimidade. É um lugar de conversa íntima que não importa o teu vocabulário, né? Não importa como que tu vai falar, o que tu vai falar. Tu tá te relacionando com um Deus que conhece até o teu gemido, né? Então, ele só quer uma disposição para o relacionamento, né? E, e é isso. Uau! É, é algo que eu, por exemplo, eu sinto eu tenho essa sensação de que é algo que quanto mais se fala, mais profundo se pode ir. E Né, mãe? tem tantos versículos que me chamam a atenção nesse sentido. Por exemplo, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Eu acredito que tudo isso, fora outras tantas passagens, são chamadas, são convites de Deus para conosco. E quando a gente ignora, que é o caso lá da noiva, que já tinha lavado o pé, não vou levantar. Ela podia estar no. Na verdade, eu acredito que ela estava no soninho dela, estava tão bom. E nem sempre, quando Deus nos chama, a gente vai estar numa posição confortável. E as pessoas tendem a servir a Deus e a buscá-lo na hora da dor, na hora da aflição, tribulação, angústia, fome, nudez, aquilo que Paulo diz que nada poderia nos separar do amor de Deus, que não deveria ser algo para nos separar. Tem pessoas que estão se afastando de Deus e deixam de estar com Ele por causa de ofensa, por causa de amargura, de falta de perdão. E eu acredito que é um conjunto, André. As pessoas deixam de ler a Bíblia, deixam de conhecer a palavra, mas elas estão joia nos telejornais. Elas estão joias em determinadas séries. Elas sabem. Elas sabem, elas têm o conhecimento de todo o personagem a vida toda. Elas têm uma propriedade para falar disso. No entanto, pergunta João 3,16. Todo mundo sabe. E pessoas de altar. O que me espanta que são pessoas que sobem na plataforma. É por isso que é importante voltar o ensino na igreja com mais força. Se eles já existem, ok. Agora,
que ele venha com mais força, que ele venha com maior intensidade, desafiando as pessoas, entende? Que tal chamar alguém para testemunhar de algo diferente em vez de, gente, estava finalizando o ano e eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa. Sabe, acho que está na hora da gente ir mais alto e mais profundo ao mesmo tempo. Então, eu olho dessa forma. O corpo de Cristo hoje, a igreja como instituição, está dessa forma. São pessoas que precisam de Deus, mas acionam o botão na hora da emergência. Estou com medo, não tenho dinheiro. E começam a repreender o diabo. Não, não é uma questão de repreender o diabo. Deus, ele está conosco em todo tempo. Ele está vendo, ele sabe tudo que fazemos. No entanto, há um desperdício de tempo. A gente tem falado muitas coisas fora do contexto da palavra. Muita doutrina, muita lei, muita regra, muito regulamento, que não tem nada a ver com o padrão de cristianismo, que é puro e simples. Puro e simples. Puro e simples. E aí as pessoas estão confusas, elas acham que para se dirigir a Deus, elas têm que estar numa determinada posição, falar num determinado tom, e tu está dizendo aí, e que realmente é o fato, que Jesus conhece até os nossos gemidos, então elas acham que tem que estar na igreja tantos dias na semana. É o que eu sempre digo, a gente pode ficar 7 dias na garagem e a gente não vai virar um carro. Não é Não vai. verdade. Porque não é a minha presença na igreja que me torna um cristão. O que me torna um cristão, o que é evidência de cada um de nós estar com Deus, são os frutos, é o fruto do Espírito. É o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a lealdade, domínio próprio. Isso é que é a evidência de Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu vejo uma confusão generalizada nesse sentido. Mas, André, contigo, já teve algum tipo de desafio no sentido, ou de frustração, ou aquele tempo de mornidão, algo que foi uma passagem, um momento muito importante na tua vida que tu pode compartilhar com as pessoas, que tem a ver com essa intimidade, com esse processo de conhecer a Deus e de se deixar ser conhecido por Ele? Como é que funciona na tua vida? Tu tem leis para ler a Bíblia? 3 capítulos por dia, 4, 5, 6. Agora só 9 horas da noite, como é que é? Eu estou falando assim, gente, para que depois quem for nos observar aqui e desfrutar dessa live, possa entender que é muito mais do que lei, regra e regulamento. É a liberdade. É a liberdade, é em todo o tempo. Mas como é que funciona contigo? Tem algum momento que tu possa compartilhar para estimular as pessoas a fazer esse movimento de buscar mais a Deus? Ó, olha só. Quanto à leitura da Bíblia, né? Eu já parei há muito tempo dessa leitura sistemática, né? Eu dei um tempo dessa leitura sistemática da Bíblia de capítulo após capítulo, né? E tenho focado mais em um livro que eu tenho estudado, que é o livro de Filipenses, né? E lido versículo após versículo, né? Buscando materiais, livros, né? Que me auxiliem na leitura e no estudo desse livro. E eu tenho mantido assim, né? Essa leitura do livro de Filipenses, eu tenho feito um estudo sistemático, versículo após versículo, né? Analisando. Então, não sigo uma regra específica de tantos versículos, né? Às vezes eu me prendo num versículo, no momento de estudo, né? Às vezes eu me estendo um pouco mais, né? Vou em alguns outros versículos, busco materiais que estudem o contexto, né, para me auxiliar no entendimento daquele versículo.
Então, eu tenho me dedicado, me focado ao estudo em si, né? E não somente da leitura sistemática, né? Mas eu já ouvi, né, algumas pessoas que além de fazer esse estudo minucioso, elas mantêm a leitura sistemática também da Bíblia, que é importante também, né? Essa leitura sistemática não é que ela não seja importante, né? É, ela é muito importante para a gente entender, né, um contexto em si da Bíblia, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, quando a gente fala de ler da Bíblia, né, é um estigma muito grande, principalmente para quem é novo convertido, né? Então a gente percebe que, mas eu não entendo. Por que eu vou ler a Bíblia se eu não entendo? Se você não lê, você nunca vai entender, né? Então, ali no começo, é importante a gente insistir nisso, né? Insistir em ler versículo após versículo, em ler ali, principalmente começar ali de João, né? Se tu não tem uma compreensão muito boa do Evangelho, começar do livro de João, que João vai dar uma visão bem mais ampla do Evangelho, mais do que não que os outros evangelhos não dão, né? Mas João, ele é um livro bem mais simples de se entender, e ali depois você volta para Mateus e lê sistematicamente o Novo Testamento. Depois que finalizar o Novo Testamento, a gente entra no Antigo Testamento, né? Para dar suporte a algumas coisas que são faladas no Novo Testamento. Então, para que a gente entenda essa movimentação, né, a gente entenda a palavra de Deus num todo, a gente precisa dessa leitura sistemática, né? Mas vai chegar um tempo que a gente vai precisar se aprofundar em algumas coisas, né? E eu acredito que chegou esse tempo para mim, né? Não que eu tenha abandonado de vez a leitura sistemática, né? Não abandonei de vez, né? Assim que finalizar o livro de Filipenses, eu voltarei, né, à leitura sistemática da Bíblia, de capítulo após capítulo, mas geralmente, né, quando eu finalizei a minha última leitura da Bíblia completa, eu estava lendo de 2 a 3 capítulos por dia, né? E isso é um desafio muito grande porque às vezes demanda um pouco de mais tempo, né? Essa questão de ler 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos por dia demanda um pouco de mais tempo. Mas quando você começar, seja lá um versículo, 2 versículos por dia, né? Isso já vai criando gosto, né? Gerando mais fome. E isso é uma questão progressiva, né? Não é uma situação que você vai começar a ler a Bíblia e já vai começar a ler tudo, né? Não funciona bem assim, né? Principalmente quando se trata da intimidade com Deus, se trata de relacionamento, isso é um estigma, não, é uma dificuldade muito muito grande, muito presente na vida do cristão, né? Se tu não tem a falta de vontade de orar, a falta de vontade de ler a Bíblia, pode ter certeza que tu já está quase sendo arrebatado, né? Então, o cristão, ele enfrenta essa dificuldade dia após dia, né? Essa falta, porque existem dias, sim, que a gente não sente ânimo de orar, não sente ânimo de ler a Bíblia, né? Tem até um testemunho do Martinho Lutero, né? Quando, quando ele não sentia vontade de orar, a biografia dele diz que ele proclamava salmos para ele mesmo, né? Para que a palavra reavivasse o desejo dele de orar, né? Então existem métodos e métodos, né? Por exemplo, o Jonathan Edwards, quem já leu o livro Heróis da Fé, a gente sabe quem é Jonathan Edwards, né? O grande herói da fé que ele foi, aquele homem que pregou, né? E as pessoas se seguravam nas cadeiras com medo de serem tomadas pelo inferno, né? E a gente vai perceber na biografia do próprio Jonathan Edwards que ele tinha os seus métodos de oração, né? Ele geralmente orava enquanto cavalgava, né? Porque ele refrescava, conforme ele, né? Conforme a experiência dele, ele refrescava mais a mente e tudo. Então, tira um pouco dessa tensão da oração, né? Essa intimidade com Deus não tem que ser algo monótono, né? Algo que tem que ser ali esquematizado minuciosamente. Não, a gente precisa arrumar formas, né, de orar, se dedicar a Deus, de buscar a Deus em oração, formas para que isso aconteça de fato, né?
que às vezes ali você se ajoelha e já aconteceu muito comigo, né? Com quem não aconteceu, né? Se ajoelha e quando perceber, dormiu, né? Quando acordar, só acorda em cima ali de joelhos ainda, né? E dormiu, pronto. Então, com todos já aconteceu isso, né? Então, eu mantenho, né, meu período de oração logo ali pela manhã, né, quando acordo, logo à noite antes de dormir, né, eu tiro meus momentos, né, de devocional com Deus, principalmente antes de começar o dia, né, porque assim, essa questão de antes de começar o dia teve algo que eu não lembro de quem foi, acho que foi de Martinho Lutero. Ele disse que se ele não orasse 2 horas, né, antes de começar qualquer sua atividade do dia, ele se sentia um derrotado pelo diabo o resto dele, o resto do dia, né? E isso me marcou muito, né? Então eu queria começar essa rotina, comecei a criar essa rotina, né? Não oro 2 horas por dia como Martinho Lutero, né? Mas eu sempre mantenho, né, esse foco de sempre começar antes de começar o dia, antes de orar antes de começar o dia, né? Então, é isso, é basicamente isso, né? É um desafio para todos, é um desafio para todos, de fato, né? A gente não pode ignorar isso, a gente não pode subestimar a nós mesmos, né? Porque a, 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 a grande luta com quem travamos é conosco, né? Não é com o diabo, é o diabo que coloca sono na gente, é o diabo que dá sono pra gente, é o diabo que não deixa a gente ter vontade de orar. Não, não é nada disso, né? A Bíblia fala que nós somos tentados por causa das nossas próprias concupiscências, por causa dos nossos próprios desejos, né? Então, se a gente não tem vontade de orar, o máximo que o diabo pode fazer é incentivar, né? Uma coisa que a gente já não quer fazer. Então, é basicamente isso, né? O diabo ele não pode te impedir. Ah, mas eu não oro direito, é porque o diabo não deixa. Não, não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com isso. É porque a gente não quer, né? Tem uma frase de John Piper que ele fala que a grande utilidade das redes sociais hoje em dia é provar que não foi por falta de tempo que a gente não orou, que a gente não leu a palavra de Deus, né? Tá aí, um grande exemplo, né? As redes sociais, a gente perde tanto tempo nas redes sociais e acaba esquecendo, né? Quando a gente percebe, o tempo já passou. E às vezes é uma dificuldade muito grande da gente orar e a gente coloca isso como desculpa, não tenho tempo. Mas não, né? Você pode criar métodos, você pode criar formas para que essa sua intimidade com Deus ela seja alimentada dia após dia, porque tem que ser alimentado, né? Tem que ser alimentado. É um alimento que a gente tem que é algo que a gente tem que alimentar diariamente, né? Para que a gente tenha desejos. E pode ser que durante muito tempo que a gente mantenha aquela. Não importa quanto você já orou, não importa. Se for somar as horas de oração que você teve aí, não importa, não vai importar. Você sempre vai sentir dificuldade, né? Ah, mas André, antigamente eu orava 2 horas por dia, mas hoje eu não consigo mais, né? Não consigo mais orar, porque de alguma forma, em algum lugar, né, foi dada essa brecha para que não acontecesse mais, né? Então não importa o seu grau de maturidade espiritual, não importa o seu grau o seu grau eclesiástico, se você é líder, se você é jovem, se você é senhor, se você é senhora, essa dificuldade ela é inerente a todos, né? Porque ninguém está isento de sentir preguiça de orar, de sentir preguiça de se dedicar na palavra de Deus. Ninguém está isento. Mas isso é uma luta que só você pode fazer, né? Eu não posso fazer pelo Charles, o Charles não pode fazer por mim, eu não posso fazer por ninguém, né? E só quem pode fazer por mim sou eu mesmo,
E a grande batalha que tem que ser travada aí é com nós mesmos, né? Então, basicamente isso. É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, André: nós dedicamos tempo para aquilo que importa para nós. Se eu tenho no dia 5 horas, eu dedico essas 5 horas para Netflix, redes sociais e televisão de modo geral, e eu digo que eu não tenho tempo de orar, então orar não é prioridade É para mim. verdade. E esse devocional é como comida. Eu quero é saber alguém que está passando por aqui ou vai passar que deixa de comer o dia inteiro e no outro dia também, no outro dia, duvido, vai cair no meio do caminho. Não tem como, não tem como. Então, essa água, e mesmo que não comamos alimento sólido, enfim, mas pelo menos beber a gente tem que beber, porque alguns dias sem água o ser humano Verdade. também entra em colapso. Então, Jesus é essa água. E há quanto tempo que a gente não tem bebido essa água? Eu sempre lembro dessa passagem ele com a mulher samaritana. Ela querendo a água que não tivesse mais que ir até aquele poço. E Jesus disse que a água que ele tinha para dar era a fonte a jorrar para a vida eterna. Era a água da vida. Ele mesmo. Era ele mesmo. Depois que a ficha caiu para ela, mas quanto tempo a gente tem desperdiçado nessas redes sociais? E a Bíblia está no celular como aplicativo, porque tem Verdade. a Bíblia está lá. Só que a última vez que foi aberto esse aplicativo, só Deus sabe. Só Deus sabe. André, eu tenho esse desafio, tu falaste a respeito do. Esqueci agora o nome do homem que, enquanto cavalgava, é que ele falava com Deus. Jonathan Edwards. Eu, sim, eu gosto de orar, canto, quando eu estou andando de bicicleta. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer quando eu estou em atividade, mas eu também gosto quando eu deito na cama e fico pensando sobre algumas coisas. E eu digo tudo para Deus, eu não fico colocando tabu, não. Porque tem gente que eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer que eu estou com vontade de fazer isso, porque, ai meu Deus, Deus sabe. Agora, É, aí tem uns que ainda dizem assim: ah, se ele sabe, então por que eu preciso confessar? Porque é nesse ato de confessar que nós começamos ali o processo de libertação. E isso, até para quem não crê em Deus, vai dizer que isso é a, um ato psicológico, né, dessa ordem da psicologia, que é libertador, que traz aquele refrigério, aquele alívio. Então é algo terapêutico, é isso que eu queria dizer. É até algo terapêutico. Então há poder quando a gente confessa o pecado. E pecado não é, é o meu erro, é a minha dificuldade, é o meu problema, é a minha cruz. Não, é o pecado, é verdade. o errar mal. E é dizer o nome do pecado. Deus, eu estou com vontade de matar fulano. Diz isso para Deus. Isso é libertador. Eu digo isso várias vezes, já disse isso várias vezes. Às vezes, quando eu vejo uma coisa na minha memória, eu digo, Deus, eu estou realmente com vontade de dizer algumas coisas, de matar fulano, só que eu nunca matei, graças a Deus, espero nunca matar. Mas o Aí que fato tá o domínio talvez, próprio, né? Um fruto do Espírito, isso. exatamente. Por que, que eu acredito que eu não matei até hoje? E provavelmente eu não mate? Porque eu acredito que um dos fatores contribuintes, ou principais, determinantes, ou talvez único, no entanto suficiente, é o fato de eu dizer isso para Deus. De falar sobre tudo com Ele. E parar de colocar a culpa no diabo. É, Porque o diabo ele tem lá a responsabilidade dele. Eu não digo nem responsabilidade, ele tem o que fazer, que é matar, roubar e destruir. Agora, o poder que o diabo tem na minha vida é só se eu der. Então a gente tem que parar.
com essa palhaçada de dizer que tudo é o diabo, porque tem hora que o diabo fica assim. Eu acho que o diabo fica assim. Eu? Eu não. Eu não. Eu já conheço a Bíblia, tu é que não conhece. Então eu venho com uma e tu aceita, tu quebra a tua cara, e eu estou gostando disso. Talvez o diabo, a fala dele seja essa, para as pessoas. Porque elas querem a proteção. Deus está comigo, está comigo, está comigo, mas eu não estou com Deus. Então eu fico vulnerável, eu fico à mercê de ataque, eu fico à mercê de retaliação. E não é porque eu sou do ministério tal, eu sou perseguido, eu sou isso ou mais aquilo. Não, é porque eu tenho dado brecha, eu tenho desmerecido e colocado ali em último plano essas disciplinas bíblicas e o privilégio. Não é vai ler a Bíblia, que ler a Bíblia, vamos para a igreja, tem que ir para a igreja. Sabe, isso não funciona. Isso não funciona. Eu já disse para Deus e digo de vez em quando que aparece. Deus, eu não estou com vontade de orar, não. Não estou com vontade, eu não sei nem por onde começar hoje, para falar a verdade. Eu digo isso para Deus. E Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu acho que eu já disse tudo. Ontem, hoje é a mesma oração de ontem, mas eu estou confessando que tem alguma coisa. Me mostra, Senhor. Me revela se eu estou Verdade. equivocado, se eu estou cego, se eu estou remoendo alguma coisa. Sabe, gente, é sobre tudo. É falar sobre todas as coisas. Oração é como respirar. Não tem que, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou orar. Não! Oração é a primeira coisa a fazer. Ver o problema, o desafio, a primeira coisa é orar. Não, não tem mais nada a fazer. Agora eu vou orar. E eu lembrei, André, já para finalizar a live, passar para ti e a gente finalizar. Há quem diga que na Bíblia tem 365 vezes a expressão não temas. Sim. Então, não temer. E quando eu vejo esse tema, Deus está comigo, eu estou com Deus, eu penso sempre nas pessoas que andam no medo. Medo do coronavírus, medo do assalto, medo de não receber o salário, medo de perder emprego, medo de alguém da família morrer, medo de morrer. Sabe, as pessoas andam o tempo todo no medo. E aquele que é aperfeiçoado no amor, ele não anda com medo, não. Eu acredito que quando a gente está nesse relacionamento com Deus, íntimo, profundo, sincero, dinâmico, intenso, a quem temerei? Verdade. Quem que eu vou temer? Ainda que um exército se levante contra mim, a quem temerei? Eu não temerei. Então, Davi, ele sentiu medo. O medo é normal. O medo é normal. Agora, quando nós cedemos ao medo, ele se torna um tipo de fé demoníaca. Ou seja, aí eu vou estar acreditando mais no que o diabo pode fazer e o tanto que ele pode me controlar do que no que Deus pode fazer. E que cristão sou eu se eu faço isso? Se eu estou cedendo ao medo? Porque a coragem é encarar o medo. Sentir é normal. Agora eu tenho que encarar o medo. E uma das formas, uma das chaves para eu me tornar forte o suficiente para encarar as circunstâncias na minha vida é eu me apegar a Deus, me achegar nele. Que aí eu vou saber que eu sou protegido, sou abençoado, eu sou alvo da misericórdia, da graça. Ele está comigo e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tudo está cooperando para o meu bem. E aí, passando para ti, quais são as tuas palavras finais diante de tudo isso que a gente conversou sobre Deus estar comigo e eu estou com Deus? Em suma, que contribuições que tu pode dar para as pessoas para que elas se apeguem a Deus e busquem a Ele pelo que Ele é? Primeiramente, a respeito desse medo, né, que a gente tem passado aí por uma corrente de medos bem presente, né, que é essa pandemia, né, algo que a gente nunca passou, né, a gente está passando pela primeira vez, é um medo que tomou todo mundo, querendo ou não, que, na verdade, esse medo, né,
ele só pode denotar não exatamente que a pessoa tenha medo do coronavírus em si, né? Mas o cristão, ele precisa enxergar isso de forma diferente, né? Não que ele tenha as cautelas necessárias para se ter, né? Não que ele vá agir de forma irresponsável, mas o cristão, ele precisa enxergar isso de forma diferente. Por quê? Porque a gente não é igual aos que andam sem esperança, né? Não, a gente não é igual àqueles que não têm esperança nenhuma, por isso que eles temem a morte, né? E nós que somos cristãos acreditamos que a nossa vida está inteiramente guardada nas mãos dele. Tudo que acontecer em nossas vidas é por causa da sua permissão e vontade, né? Isso me faz lembrar muito de Paulo, né? Paulo ali no ápice, né, da ameaça de que ele iria morrer, ele falou: olha, morrer para mim é o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, eu vou estar mais perto do meu Criador, né? Ou seja, eu acho que ainda existe coisa para eu fazer aqui, né? Mas caso aconteça de eu partir para a eternidade, eu vou estar com Cristo, né? Então, acredito que o medo em si, não somente em relação ao coronavírus, ao medo de morrer em si, mas acho que o medo em si, Charles, ele denota muito uma falta de entendimento de a quem servimos, né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente ora, a gente está orando, o objeto da oração, o alvo dessa oração, é alguém que não tem limites, né? Não tem poder. O limite da oração é o limite do poder de Deus. Esse é o limite da oração. Deus não tem limite nenhum, né? Então, quando a gente percebe ali essa ansiedade, a Bíblia fala muito sobre ansiedade, né? Esse medo, por muitas vezes, é convertido em ansiedade, né? Em preocupação em saber como é que vai acontecer, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, né? E a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que é algo que eu vinha estudando há algum tempo atrás, que é, olha só, essa ansiedade, lá no Sermão do Monte, quando eu falava a respeito, agora cedo, dos exemplos que Cristo deu, né, sobre buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, no meio desse texto ele fala, olha, quem, por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 minuto na sua vida, um côvado no seu tempo de vida. Ninguém consegue acrescentar. Então, por mais preocupado que nós estejamos, a gente não tem controle. E tá tudo bem não ter controle, né? Porque o controle está minuciosamente nas mãos de Deus, está de forma minuciosa. E acredite, acredite, quem confia no Senhor jamais será confundido. Deus não se confunde. Não, você não se decepcionará quando você colocar nas mãos dele todo o controle da sua vida. Você não vai se decepcionar. A Bíblia fala de forma bem enfática: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que todas as suas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, das súplicas. Então, a gente tem um Deus onde a quem a gente pode recorrer. A gente não é os que estão sem esperança, né? E se a gente está vivendo assim, a gente precisa buscar em Deus um modo diferente de viver. A gente precisa buscar em Deus, em oração também, uma forma de confiar mais nele, né? Então, Deus, ele sempre está com a gente, né? Como diz aqui o texto que Charles propôs, né? Deus está comigo, eu estou com Deus, né? Isso, para fechar, né? Deus, ele vai fazer a parte dele. Essa é o grande ponto. Deus, ele vai fazer a parte dele sempre, porque ele não falha, ele não muda. Ele é hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, como diz Hebreus. Então Deus nunca vai mudar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, a questão é, eu estou com ele. A dúvida é somente essa, se eu estou com Deus, né? Então, isso é uma pergunta que eu não posso, que eu só posso responder por mim, né? E será se eu estou com Deus?
Será de fato se eu estou fazendo a minha parte, me entregando ao relacionamento, buscando primeiro o seu reino e a sua justiça? Será? Né? Então, ele vai chancelar isso, né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Amigo. Quando tu buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, esquece a outra parte, porque vai ser cumprida. Né? Tu tem que só temer a parte a primeira, do buscar primeiro o reino dos céus. Que a outra parte já vai ser cumprida por ele. Ele vai cumprir, né? Porque Deus não falha. Então, que esses medos sejam depositados diante de Deus através da oração, né? Abra os seus medos para Deus, abra as suas aflições para Deus, porque o desejo dele é de tratar, né? Deus, ele não é um Deus que não se relaciona, né? A gente tem um Deus que se relaciona e que ama se relacionar. A gente falou agora hoje cedo que o ministério dele é o ministério da reconciliação, né? Então, Deus, ele prima muito pelo relacionamento. Ele prima muito por esse relacionamento. E ele se importa com o que acontece dentro da gente. E a única coisa que a gente precisa fazer é compartilhar. Uau! André, eu te agradeço demais. Pessoal, sigam o André aqui no Instagram. E depois dessa live, como sempre, todas as lives ficam salvas aqui no IGTV. E eu também posto lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, que cada um de vocês tem acesso por um link que tem disponível na minha bio. Então vão lá, curtam, comentem, compartilhem, ou lá, ou aqui, ou nos dois. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam também lá no meu canal, que é de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu gosto de trazer essas temáticas relacionadas à espiritualidade, ao relacionamento com Deus, e convidar pessoas assim como o André, que são pessoas assim maravilhosas. Ele é um cara assim sensacional, ele é gigante mesmo. Ele é um grande homem e um homem grande, gente. Oh, Então, por aí vocês podem tirar as conclusões. E, André, eu te agradeço demais. Toda eu que sorte de agradeço o bênçãos convite. para a tua vida. Eu, Amém. particularmente, não gosto muito dessa. Ah, ano novo, feliz ano novo. Eu gosto de forma sincera de dizer que seja um ciclo, para quem considera isso muito fortemente, que seja um ciclo de bênção, de surpresas, e que tu possa ir mais fundo no relacionamento com Deus e Amém. compartilhar Amém. desses frutos também com pessoas que querem conhecer mais sobre ele. Então, na tua família, em todas as áreas, de forma sistêmica, seja abençoado, seja tu uma bênção, porque tu já é uma bênção e tu já é Amém. abençoado. Então, Deus te abençoe muito. Recebe aí meu forte abraço. Espero te encontrar aqui, a gente passando e se encontrar aí nessas ruas do Turu, Não é difícil de acontecer, né? que não é difícil de acontecer. Um abraço também para os teus irmãos, para a família toda. Amém. E seja bem-vindo ao Mundo Batista. Oh. Não, mas eu tenho uma raiz assembleiana. Tenho uma raiz assembleiana. É, quem? Tu? Tem, tem. Ah, tem, olha aí, ó, gente. Está assumindo publicamente que ele tem uma raiz assembleiana. Ele Eu começou lá. nasci, né? Eu sou batistão do alto da cabeça, planta dos pés, e amo meus amigos assembleanos. Amo, primeiro porque a maioria das igrejas que eu fui cantando, né, porque eu fazia parte de grupo de louvor, enfim, de equipe de louvor, 95 ou 98% das igrejas que eu fui convidado foi para a Assembleia. Então, é uma igreja muito boa, oportuniza, e a igreja como um todo é uma grande escola. As pessoas É se verdade. desenvolvem muito lá. A oratória, o canto, a coragem, a postura, o posicionamento. Então, as pessoas crescem demais, eu tenho essa gratidão. E dou graças a Deus também por essas plataformas que a gente pode deixar esse conteúdo à disposição das pessoas para elas desfrutarem. E isso também é histórico. Fica aqui nosso legado. Se eu morrer hoje,
ou morrer amanhã, enfim, eu não sei. Mas espero ser arrebatado, mas a gente nunca sabe. É verdade. Se eu for, as pessoas vão saber o que eu pensava, em que eu acreditava, e vão poder com certeza extrair o melhor, o suprassumo aí da minha vida, do meu relacionamento com Deus, da história, enfim, assim como também da tua. Então, Amém. pessoal, até a nossa próxima live, que eu já tenho aqui no script, tenho no calendário, mas eu não vou dizer, não vou dar spoiler. Eu vou ficar aqui, ó, na minha. O que eu posso dizer é que é em breve. Eu vou me Sim. encontrar com vocês aqui. André, um abração Abração, meu e irmão. até mais. Até mais. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.